Bom, gente, então, começando quase que pontualmente, às 5 horas, com 3 minutinhos a mais. Primeiramente, eu quero agradecer quem se inscreveu, né, que recebeu a nossa comunicação da Ex Libris de alguma forma. Muito obrigado por participarem do nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, já adianto que não vai ser um bate-papo, não vai ser uma apresentação muito técnica, realmente vai ser um bate-papo falando das possibilidades e a gente abordando de que forma os escritórios e os advogados podem aproveitar a comunicação, que não deixa de ser um pouquinho engessada, né, por conta de algumas regras de provimento da OAB, mas que sim, é possível trabalhar uma comunicação eficiente, tanto na imprensa quanto nas redes sociais atualmente. Então, o que a gente vai estar falando? O que nós conseguiremos falar hoje? Né? A gente vai falar que não tem segredo, não existe uma fórmula mágica, não só para os escritórios, né, mas para qualquer pessoa que decida, qualquer empresa, entidade que decida ter um setor de comunicação, investir nessa área, a gente vai desmistificar e falar que não tem um segredo e nem milagre. Existe muito trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa transformação da comunicação, a questão da ética profissional, as mudanças e os limites, o quanto é importante ter uma estratégia, traçar isso para qualquer segmento, né? Você precisa ter um plano de comunicação junto com o seu plano de negócio. Essas duas coisas precisam estar paralelamente trabalhando juntas, né? Por isso que a gente vai tocar nessa tecla de que é importante ter uma estratégia, não é adequado começar uma coisa sem estratégia, sem pensar qual é o seu objetivo em fazer aquele tipo de comunicação. A questão das redes sociais. Hoje ainda existe aquela questão muito abordada, né? Se eu tenho um perfil na rede social, eu vou estar com todos os meus problemas de comunicação resolvido? Não, não vai. Então, é isso que a gente vai trazer um pouco para vocês, pensando desde a forma do conteúdo interno de cada equipe interna, do próprio advogado, de quanto é importante pensar nesse conteúdo na hora de se divulgar. E o mais importante, que eu acho que, o mais importante não, mas que é uma coisa que gera muita dúvida, não, claro, somente aos advogados, a questão do investimento. A gente tem que pensar apenas em retorno financeiro. Quais ativos um escritório pode ter a partir de quando ele decide, quando um advogado decide trabalhar sua comunicação, qual retorno ele efetivamente poderá ter? É isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, tá? Só adicionando mais uma pessoa aqui. E antes da gente dar seguimento a essa apresentação, queria apresentar quem é quem hoje aqui que vai estar conversando com vocês, né? Primeiramente, apresento o Caio. Caio é um jornalista, advogado também, e hoje ele é responsável, ele é coordenador da editoria jurídica da Ex Libris. Então, a nossa agência tem uma área, né, específica para atender clientes do ramo jurídico. A Thaís é jornalista também, trabalha na equipe de planejamento de estratégia digital e também tem muito conhecimento na parte jurídica, nessa comunicação digital para escritórios e advogados. Hoje temos uma convidada muito importante, Marcelise. Ela é diretora de marketing e relações institucionais de Mauro Menezes Advogados. É uma pessoa que tem muita experiência em questão de relacionamento com a mídia, em estratégia de comunicação, e vai falar um pouquinho de como é esse dia a dia dela e como ela entende a comunicação para o escritório Mauro Menezes como fundamental hoje para um posicionamento efetivo. E aqui, quem vai fazer a mediação sou eu, Thalita, também faço parte da equipe de conteúdo digital da Ex Libris, né? Sou a coordenadora. Então, a gente convidou todos vocês que estão participando hoje para fazer esse bate-papo da gente falar um estilo bem descontraído. A gente não quer de nenhum momento falar o que está certo, o que tem que
ser, que é isso, não pode mudar, nada disso. É mais um bate-papo para a gente falar das possibilidades que um escritório, um advogado pode trabalhar na comunicação. Então, Caio, por favor. Obrigado, Thalita. Boa tarde a todos, a todas aí que estão participando desse nosso webinar voltado aí para a comunicação no mundo jurídico. Bom, primeiro queria agradecer a Ex Libris aí, através do Jaime, pelo espaço. Acho que é muito bacana a gente estar tendo essa conversa aqui tanto com os operadores aí do direito, quanto o pessoal do jornalismo e da comunicação. Isso é muito enriquecedor para todos nós. Queria agradecer aí a equipe digital da Libris também, pela essa parceria nesse webinar, e agradecer também a Marcelise, nossa convidada especial, aí, parceira de dia a dia, aí, de batalha aí na luta aí pela comunicação, aí, pelo marketing na área jurídica. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre essa questão da transformação da comunicação como um todo, especialmente no mundo jurídico, né? E aí eu fiz essa pequena linha fina aí, que é uma brincadeira, que é do fax ao digital. Por quê? Porque quando eu comecei no jornalismo, meados ali no começo dos anos 90, a gente vivia um mundo totalmente diferente, né? Nas redações, as principais ferramentas que a gente tinha era o bloquinho, a caneta e o telefone, e o gravadorzinho, sair para a rua, coletar as informações, e também um dos recursos aí utilizados pelas poucas assessorias de imprensa e agências e assessorias de imprensa de grandes empresas, que eram as principais, era o fax, né? Então a gente recebia muito release por fax, muita comunicação até de órgãos públicos via fax, né? Então você não tinha essa comunicação tão fácil hoje que a gente tem pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, nesse começo, acho que da minha carreira ali nos meados dos anos 90, o que eu percebi é que o mundo jurídico ele não era muito inserido nos veículos de comunicação, né? A gente não tinha tanto espaço para se falar de decisões da justiça, a gente pouco conhecia quem eram os ministros dos tribunais superiores, quem dirá dos tribunais regionais ou juízes de primeira instância, tanto quanto a gente conhece hoje, né? Então, assim, acho que essa mudança, principalmente aí no mundo jurídico, ela acontece mais para o final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí, com o advento da internet, né? Com o advento da internet, acho que principalmente os escritórios de advocacia, eles viram a necessidade de ter um site, né? Então, a partir do momento que os escritórios de advocacia perceberam essa necessidade de ter um site, de ter uma comunicação na internet, aí surge uma nova fase, né, para a comunicação no mundo jurídico. Até então, pouca coisa você tinha, quando você falava em comunicação para o mundo jurídico, o pessoal tinha muito medo dessa questão da barreira ética da OAB, que fala sobre a publicidade, né, e a captação de clientes. Então, assim, você tinha pouca coisa, era mais um escritório de advocacia numa lista telefônica, nas páginas que a gente chamava de páginas amarelas. Então agora estou entregando um pouco minha idade, mas a verdade é que antigamente você não tinha muito comunicação dos escritórios em coisas impressas, né, ou coisas que seriam para o grande público. Então, com a internet, acho que os escritórios começaram a investir nessa questão do site e começaram a investir numa coisa fundamental, que é o conteúdo, e aí do conteúdo que é a base para a comunicação aí, para todos, né, para todos os tipos de empresa, mas para o mundo jurídico acho que o conteúdo é fundamental, exatamente porque você tem essas barreiras da publicidade, né, e com isso
com a chegada da internet, com a chegada de trabalhar esse conteúdo para o site, né? Eu acho que aí você passou por uma transformação bacana, que durante todos os anos 2000 foram criadas novas e importantes ferramentas aí para os advogados e para os escritórios para disseminarem o conteúdo e assim e novas ferramentas aí para essa área jurídica. Então, assim, o que eu destaco depois da chegada da internet é que os advogados começaram a produzir artigos, né, com uma frequência maior. Você passa a ter uma cultura de comunicação nos escritórios que até então o marketing era mais resumido para a questão da papelaria, do visual, daquela captação de cliente mesmo, daquela batalha diária de captação de cliente. Então, você começa a incorporar a comunicação como uma estratégia dentro dos escritórios, né? Aí a partir do site, da criação de conteúdo. E aí você vai criando outras ferramentas, né? Eu comecei também na Libris no ano de 2003 e eu fui percebendo essa mudança, porque quando você visitava os clientes naquela época, muitos clientes, no que eles apostavam? Lógico, né, cada um com sua característica, mas eles apostavam muito na comunicação impressa. Então, os clientes recebiam através do correio, que era uma coisa caríssima para o escritório, né? Você, de repente, se você tinha um mailing ali de 200, 300, 400 ou mais clientes, ficava uma coisa caríssima para você mandar um informe em papel, seja de 1, 2, 4, 6 páginas, né? Saiu uma coisa muito cara e isso foi migrando aí na época a gente nem chamava de digital, mas foi migrando para ferramentas que o mercado foi criando para estabelecer essa comunicação dos escritórios com o seu público-alvo, com seus clientes, com seus parceiros, né? Que foram, por exemplo, a newsletter, né? Que foi uma coisa que surgiu com muita força, que antigamente também tinha o nome de mala direta, né? Que depois acabou tendo esse nome de newsletter. Então, que é uma coisa que a Libris também já trabalha desde o começo, com essa questão de criação de site, geração de conteúdo, a criação de newsletter digital, e depois foi migrando para outros formatos, né? E que agora, hoje em dia, se fala muito em revista digital e outros formatos que foram nascendo. E depois da criação da internet também, dessa transformação da comunicação dos escritórios de advocacia, surgiram também, agora já há um pouco mais de uma década, aí, as redes sociais, que também foi uma transformação muito grande, né? Tanto para os advogados aí, quanto para os escritórios, né? Foi uma nova forma de comunicação que também, essa nova forma de comunicação, né, essa nova ferramenta, dessa nova ferramenta nasceram outros produtos, né, outros importantes produtos aí, como vídeos, podcast, e as próprias páginas nas redes sociais, tanto pessoais quanto empresariais, que são grandes ferramentas de comunicação, e agora também, em 2020, aí infelizmente, com a chegada dessa pandemia, se intensificaram mais e foram criadas até novas ferramentas. Essa sala, por exemplo, aqui desse webinar, é uma ferramenta que está sendo muito utilizada aí por diversos setores e pelo mundo jurídico não é diferente. A própria Marcelise aí até brinca que ela participa toda semana pelo menos de uns 2 ou 3 webinars e reuniões virtuais aí dos mais diferentes assuntos e setores, né? Então, assim, e isso, o que eu quis dizer com essa apresentação, é que a transformação foi muito rápida. Eu falei para vocês no começo, em meados ali dos anos 90, a gente tinha um bloquinho, uma caneta, um gravador e um telefone, e o fax, né? E agora a gente tem N ferramentas, N possibilidades, né? O que transformou
a comunicação para os escritórios de advocacia, para os advogados, né, para os operadores de direito, e também, de uma certa maneira, transformou não só para os escritórios, como o próprio mundo jurídico, né? Como eu já citei, no começo dos anos 90, meados dos anos 90, a gente mal sabia o que era o STF, Supremo Tribunal Federal, a gente confundia com STJ, com STF, com TRF. Hoje em dia, a gente tem a escalação dos ministros do STF na ponta da língua, né? A gente ouve mais falar dos ministros do STF do que, às vezes, do próprio governador do estado, do que o presidente da República, do jogador da seleção brasileira, do técnico da seleção brasileira, né? Então, assim, toda essa transformação digital e essa revolução tecnológica pelo que passou a comunicação, acho que a área jurídica foi uma das que realmente teve uma mudança muito radical, né? Se lá nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente mal falava sobre notícias da área jurídica, mal se via decisões jurídicas na imprensa, hoje em dia é difícil um dia que você não vê uma decisão importante sendo discutida nos veículos de comunicação, sejam eles impressos, televisivos e principalmente nas redes sociais, aí nos canais digitais, né? YouTube, blog, podcasts, ou seja, essa transformação para o setor jurídico foi muito importante. Então, e com essa transformação também, acho que o trabalho que a gente teve dentro da agência de comunicação, ele teve uma transformação rápida e foi muito importante, porque a gente teve que se preparar para essas novas ferramentas e preparar os escritórios e os advogados, né, os advogados como fonte para a mídia, né? Assim como eu também citei lá atrás, os advogados eram pouco ouvidos pela imprensa no factual das coisas, né? Hoje não, hoje virou normal o advogado ser a fonte principal de uma matéria, né? Principalmente quando agora que você fala nessas operações, né? Nessas questões envolvendo problemas políticos e tudo mais, os advogados, eles viraram fontes principais de matérias em horário nobre dos jornais televisivos ou das páginas principais dos jornais impressos, dos sites, né, dos portais. A CNN, por exemplo, tem aquele grande debate que para eles é o filé mignon, onde a gente tem um bacharel de direito de um lado e sempre tem um advogado do outro, né? Quer dizer, então os advogados eles estão cada vez mais no horário nobre, né? Dos grandes veículos e também das páginas dos impressos. Então, isso que eu queria falar nessa primeira parte da minha apresentação é que a transformação da comunicação do mundo jurídico, ela se fez veloz aí com a chegada da internet e continua se transformando. Acho que nos dias de hoje é um desafio tanto para nós quanto para os operadores do direito aí em todos os seus níveis, desde os escritórios até as cortes superiores, a se adequar essa realidade aí do digital, porque hoje, sinceramente, né, quem está fora das redes sociais, quem está fora da comunicação digital, está praticamente alienado aí do mundo, né? Você não consegue atingir seu público-alvo hoje se você não tiver um trabalho coordenado de conteúdo, de comunicação, de cultura dentro do teu escritório e com a mídia digital, com as redes sociais, né? Thalita, acho que a primeira parte é essa, e aí acho que eu já parto também para falar sobre a questão da estratégia e do plano de comunicação, né? A gente costuma falar muito na Libris, acho que já estou há 17 anos aí na Libris, e sempre nessa área jurídica, né? Aliás, a área jurídica
O Jaime costuma falar bastante que a principal, foi a primeira, né, uma das primeiras, se não a primeira área ali segmentada dentro da Ex Libris, né, a gente sempre teve clientes ali na escritório de advocacia e na área jurídica, então a gente sempre fala que, como estratégia de plano de comunicação para escritórios de advocacia ou para clientes nessa área jurídica, a gente não tem um produto de prateleira, né? Na verdade, assim, a gente tem uma linha de trabalho, né? É uma linha de trabalho que foi construída durante todo esse tempo, mas essa linha de trabalho, obviamente, ela tem agora, como eu falei, né, com essa mudança e com essa transformação digital, a gente tem N braços e possibilidades, né? Então, quando a gente fala em estratégia de plano de comunicação para o escritório de advocacia, é muito importante, a gente trabalha, né, junto com o escritório, né? Então, assim, nada sai da cabeça aqui das pessoas que estão trabalhando na agência de comunicação, né? É um trabalho integrado, né? Um trabalho integrado com as pessoas que estão dentro do escritório, né? Então, por que a gente diz isso? Porque a principal dúvida do cliente, aí, do cliente escritório de advocacia, do advogado, é o que fazer, né? Bom, estou contratando uma assessoria de comunicação, o que eu vou fazer? Publicidade, marketing, assessoria de imprensa, redes sociais, SEO, Google Ads, ou tudo, né? Ou tudo. Então, assim, às vezes a pessoa contrata, já quer fazer tudo, já quer sair fazer SEO, já quer fazer Google Ads, já quer estar na mídia, já quer estar em todas as redes sociais. Então, o que a gente faz? Na verdade, a primeira coisa, a gente senta com o cliente e discute com ele quais são, né, os objetivos dele, para que público que ele quer falar. Ele quer falar para a pessoa física, ele quer falar para o mercado empresarial. Então, assim, a prestação desse serviço vai ser customizada de acordo com o objetivo do cliente, com o público que ele quer atingir, né? Então, na verdade, assim, a gente não pode ter um produto de prateleira e falar assim, ó, para você, a Ex Libris só oferece para escritório de advocacia, assessoria de imprensa e redes sociais. Por quê? Porque, na verdade, se de repente a gente pode entrar no teu escritório e perceber que a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que remodelar teu site, né? Que teu site atual não está falando com o público que você quer chegar. E, de repente, não adianta a gente fazer um esforço em assessoria de imprensa, em redes sociais, se o teu site ele está defasado, se o teu site não está falando aquele discurso que você quer para o teu público-alvo, que você está falando para a gente. Então, assim, a tarefa básica da comunicação, quando ela entra no escritório de advocacia, é mergulhar no teu mundo ali e ver quais são as possibilidades e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar no curto prazo, né? Então, assim, também é importante falar isso. Quando a gente fala em estratégia de comunicação para escritório de advocacia, a gente também tem que falar em curto, médio e longo prazo. Isso também por experiência aí nesses anos de trabalho aí com o pessoal na área jurídica, é óbvio, né? Não só na área jurídica, todos os clientes que trabalham em comunicação, elas acham que no outro dia vai ter cliente batendo na porta dele. Pode ter, mas a gente, basicamente, quando a gente fala em escritório de advocacia, você não pode fazer publicidade direta, né? Então, assim, o trabalho gira muito em torno exatamente de trabalho de assessoria de imprensa, de redes sociais, do trabalho digital. Então, assim, a curto prazo, a gente vai fazer um diagnóstico daquilo que a gente precisa mudar inicialmente, se a gente precisa mudar o teu site, se a gente precisa fazer um media training para treinar os sócios para falar com a mídia, se a gente precisa fazer um trabalho de assessoria e para que áreas, né? Por exemplo, se você é um escritório full service, que você tem 12 áreas dentro do escritório, então a gente vamos ali pegar nesse primeiro momento as mais importantes, sei lá,
o eixo importante do teu escritório é o trabalhista e o tributário. Então, vamos trabalhar o trabalhista e o tributário. Pode ser o ambiental, e de repente vamos trabalhar o ambiental. Como também a gente trabalha para escritórios que são boutiques, né? Por isso que também é importante essa questão de você não ter um produto de prateleira, porque a gente trabalha desde o escritório que é boutique, que às vezes tem um sócio, 2, 3 advogados, ou às vezes um sócio e mais um advogado, até escritórios de grande porte, que tem mais de 20 sócios, tem diversas áreas, ou trabalha numa área grande que tem vários braços dentro do escritório, né? Então, por isso a importância de não ter um produto de prateleira, porque a gente vai mergulhar naquele teu mundo e vai ali estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, quando eu digo longo prazo, médio e longo prazo para os escritórios de advocacia, aí falando em assessoria de imprensa também, que é uma ferramenta importante, que acho que é uma das principais que a gente trabalha lá na Libris, porque a ideia, quando a gente fala em comunicação, uma das ideias quando a gente fala em comunicação, estratégia de comunicação para escritório de advocacia, nesse mundo aí, dessa transformação que eu falei para vocês, é transformar o escritório em referência ou na área ou naquelas áreas em que ele trabalha, ou seja, tanto o escritório e assim, consequentemente, os seus sócios, né? Então, por exemplo, se o forte do escritório é a área trabalhista, a gente vai trabalhar para o escritório ser referência na área trabalhista, se é previdenciária, para o escritório ser referência na mídia, né? Quando eu falo assessoria de imprensa, na mídia, na área em que ele atua. E isso, a gente tem um trabalho muito importante quando a gente fala nesse plano de comunicação, de explorar esse trabalho de assessoria de imprensa vinculado com o trabalho de redes sociais, né? A Thaís vai falar um pouco mais depois como é que funciona esse trabalho de redes sociais na Libris, mas a Thaís, aliás, trabalhou muito tempo também comigo na assessoria de imprensa de escritórios de advocacia, então ela tem uma experiência aí e uma vivência muito boa com o escritório, se dá muito bem com o conteúdo de escritórios. Então, assim, a gente, quando pensa hoje em escritório de advocacia, a gente faz um planejamento estratégico de comunicação. Então, a gente faz um casamento, né, das necessidades que o escritório tem com assessoria de imprensa, com redes sociais, e aí dentro do foco do cliente. E acho que basicamente o que eu queria falar sobre plano de comunicação, Thalita, era isso. E aí passar para um outro ponto que eu acho importante quando a gente fala em escritórios de advocacia e que a Ex Libris tem uma expertise também de muito tempo, que é a questão da gestão de crise, né? E aí é lógico que todas as empresas, né, os escritórios de advocacia não são diferentes, a gente trabalha para não estar dentro do olho do furacão, não estar dentro de uma crise, né? Mas, obviamente, em determinado ponto, às vezes, da vida da empresa, ou determinado cliente que ela atende, né? O escritório de advocacia, às vezes, atende clientes que você acaba sendo, de uma hora para outra, surpreendido e tendo que lidar com uma crise, né? Então, assim, uma parte importante da comunicação dos escritórios de advocacia também, que a gente trabalha, é essa questão da gestão de crise. E aí, que também a gente te fala, o ativo institucional pode ser essencial nesse momento. E o que é esse ativo institucional? Se você tem um trabalho de comunicação já de médio, né, e longo prazo, uma coisa consolidada, e você está no meio de uma crise, você atravessa com mais tranquilidade essa crise. Seja uma crise que atinge a tua marca como escritório de advocacia, a tua carreira como advogado, né, que naquele momento está atingindo a tua carreira como advogado, ou também atinge um cliente que faz parte do teu escritório, né? Porque acho que
Na verdade, a gestão de crise é nada mais do que o ato, né, a prática de você lidar com uma crise quando ela acontece, né? Então, assim, se você já tem um trabalho de comunicação, uma cultura de comunicação estabelecida dentro do teu escritório, dentro do teu negócio, você tem muito, com certeza, né, pela nossa experiência na Analibris, você tem muito mais chance de diminuir esse impacto, reduzir, ou até chegar ao impacto quase zero de um problema imprevisto aí que aconteça com você ou com o cliente, né? Porque, na verdade, assim, quando você tem um trabalho de comunicação já estabelecido, você consegue lidar adequadamente com tudo que envolve uma gestão. Porque, por exemplo, se chega um cliente no teu escritório falando, estou com um problema, tive um problema agora, vai impactar, pode acabar com a minha marca, e eu preciso da tua ajuda, e eu não sei o que fazer, a imprensa está me procurando, o pessoal já colocou nas redes, o que eu faço? Então, assim, você vai ter a tranquilidade de falar, eu conto aqui já tenho um trabalho de comunicação pré-estabelecido, vamos ver o que a gente pode fazer nesse momento, e aí estabelecer quais os pontos de atuação dentro dessa crise, porque, obviamente, né, uma falha também na gestão de uma crise, né, de repente você responder um post de uma maneira já enviesada num primeiro momento, sem contar com uma ajuda de um especialista em comunicação, né, ou de um advogado, né, que possa te orientar, isso daí pode ser fatal aí para a tua reputação, para a tua marca, né, e tudo mais, e para o escritório de advocacia não é diferente. Então, assim, é recomendável que no momento que você tem uma crise, você reúna a tua equipe de comunicação para você fazer um plano de comunicação aí especial para atuar dentro dessa crise, né? E os advogados acho que estão acostumados com isso também, né? Porque os departamentos jurídicos aí de empresas, os escritórios de advocacias aí que são responsáveis pela atuação de empresas, sindicatos e tudo mais, eles sempre são chamados aí sempre com problemas, né? E também, muitas vezes, com problemas em relação à mídia. Quando eu falei que nesses últimos anos, né, a gente vem assistindo, vem lendo, né, na mídia aí como geral essas operações, a Lava Jato, né, acho que é a principal delas, a gente vê que os advogados são peças fundamentais, né, principalmente como fonte de mídia. Então, quando a gente tem uma gestão de crise, é muito importante a gente reunir um time, né, aí um time que com certeza hoje em dia é essencial que tenha uma pessoa de assessoria de imprensa, no mínimo uma pessoa de assessoria de imprensa e uma pessoa de redes sociais envolvida, né, para fazer a gestão dessa crise. Porque hoje em dia, independente se a mídia que está te procurando, obviamente, consequentemente, praticamente no mesmo minuto em que a matéria é publicada ou que a matéria é veiculada, ela já está nas redes sociais. Então, é fundamental que você tenha tanto um profissional de assessoria de imprensa quanto um profissional de redes sociais para te auxiliar. E na maioria das vezes, esses dois profissionais estão ao lado do advogado, né, para auxiliar a empresa, porque o advogado também ele vai ver todas as nuances e aí os detalhes jurídicos, seja daquela operação, seja daquele caso, né? Então, assim, eu acho que a gente já também tem vários cases de sucesso com o escritório de advocacia nessa relação de atendimento, aí, de plano de comunicação na gestão de crise. Então, na verdade, eu quis colocar como um tópico dessa nossa mesa redonda, aí, desse nosso bate-papo, a gestão de crise, porque esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos aí, onde o advogado, a assessoria de imprensa e hoje em dia as redes sociais, eles sempre vão estar juntos e sempre tem que estar
numa harmonia muito forte, porque a gente lá na Xlib já tem uma expertise de alguns anos nisso, e a gente sabe, se a gente não atuar junto, e hoje em dia você tem que estar 24 horas conectados, porque pode sair alguma coisa no Twitter, pode sair alguma coisa no Facebook, ou em algum portal, ele pode publicar a qualquer momento, então você tem que estar todo mundo, o time que atua nessa crise tem que estar muito conectado e tem que saber como atuar. E eu acho que a importância disso é porque, na verdade, a principal, nesses momentos de crise, a função do advogado é assessorar a empresa, né? Ou também, no caso que se for uma crise dentro do teu escritório, saber tudo que aquela crise vai impactar dentro do negócio dele, né? Dentro do escritório de advocacia, né? Com seus sócios, com seus associados, né? Com o teu público interno, com seus parceiros, com seus clientes, né? Porque quando você tem uma crise, o principal é você preservar a sua imagem aí perante os teus clientes, a sociedade, né? E aí alinhar uma defesa técnica, técnica tanto na questão jurídica, como também na questão de comunicação, né? Então, assim, na gestão de crise, normalmente a gente preserva a imagem da empresa ou da pessoa que está passando por aquela crise. Então, quanto menos ela aparecer e quanto menos ela falar, melhor. A não ser que seja necessário ela falar naquele momento, esclarecer algum ponto que ela possa esclarecer dentro de uma base jurídica e também que não vá expô-la a riscos maiores, então a gente entende que ela deve atuar. E nas redes sociais, aí acho que aí é aquela coisa também, quanto menos você se expor e aí quanto mais você puder dar de respostas para o teu público, através de notas, através e aí acho que o pessoal de redes sociais pode até falar melhor sobre isso, a Thaís, a Thalita, que estão aqui com a gente, mas quanto mais você também conseguir, dentro das redes sociais, minimizar aquela crise, evitar ficar colocando fogo, né, respondendo demais a determinadas coisas dentro da rede social, para que aquilo se dissipe o mais rápido possível, melhor, né? Até porque, afinal de contas, né, as crises elas vêm e vão, mas aí as empresas, os escritórios de advocacias, eles ficam, né? Os sócios, os escritórios, eles ficam. Então, assim, quanto mais a comunicação e o advogado eles estiverem em conjunto nesse momento, é mais fácil passar por tudo isso. Eu acho que é isso. Espero ter esclarecido para vocês aí nesses pontos que eu coloquei nesse nosso webinar. E aí eu passo a palavra aí para a Thaís e para a Thalita, que vão falar sobre a comunicação na área digital. Tá bom? Queria agradecer bastante e estou à disposição de vocês. Oi, gente. Como o Caio comentou, né, da transformação digital, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho do cenário. Então, não só porque a gente trabalha com isso, né, com a comunicação, mas eu acho que não dá para subestimar o cenário digital nem no mundo, né, nem no Brasil. A gente está vendo aí muitas coisas acontecerem a partir da comunicação digital, e eu acho que cada vez mais a pandemia acelerou isso, e eu acho que é um caminho sem volta, né? O cenário digital, novas ferramentas vão surgir e a gente vai ter que se adaptar a cada uma delas, não só no presente, evidentemente, mas como no futuro, né? Então, no Brasil, numa pesquisa de 2019 da We Are Social, que é uma entidade mundial que faz pesquisa que faz monitoramento, né, sobre temas e a presença de cada país nas redes sociais, indica que nós temos no país cerca de 150 milhões de pessoas com acesso à internet. É um número muito considerável. Lembrando que a gente tem quase 212 milhões de habitantes, e destes, tem 150 têm o acesso à internet, 140 milhões têm algum tipo de perfil em alguma rede social, e destes,
130 milhões acessam via dispositivos móveis. O Brasil, ele é não só um dos únicos países com o maior perfil de quantidade de rede social, mas também como um dos maiores números de pessoas com dispositivos móveis. E muitas vezes o dispositivo móvel, ele é a porta de entrada de uma pessoa, né, de um usuário, à rede mundial de computador. Então, isso a gente também tem que pensar, tem que avaliar na hora de fazer essa estratégia de comunicação. Se a gente tem um número tão grande de pessoas com acesso a dispositivo móvel, sem dúvida alguma, a gente tem que pensar em um site que tenha a possibilidade, que seja responsivo e que converse, né, não só com uma versão Android, mas com um iPhone, enfim, são vários detalhezinhos que muitas vezes, não só para os advogados, evidentemente, mas para qualquer pessoa que tenha uma empresa, isso às vezes acaba ficando de lado. Mas na hora da comunicação, de pensar numa estratégia, é algo que a gente tem que pensar desde o início. Então, só para contextualizar para vocês, a gente fez esse apanhado, esses números aqui, né? E agora, na sequência, convido a Thaís, que vai justamente falar por que o advogado ou o escritório, ou ambos, né, precisam estar nas redes sociais. Thaís, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, como a Thalita e o Caio apresentaram anteriormente, sou jornalista e atualmente faço parte da equipe, né, de gestão e produção de conteúdo digital na Exlibris Comunicação Integrada. Então, hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da comunicação em redes sociais do ponto de vista jurídico, né? Então, essa pergunta que a gente escolheu para destacar, muitos de vocês já devem ter se feito, né? Porque eu, como advogado ou advogada, e o meu escritório, precisamos estar nas redes sociais? Bom, primeiramente, importante dizer que, assim como o site que o Caio comentou na apresentação dele, há algum tempo, tornou-se uma ferramenta fundamental para a comunicação institucional do escritório no ambiente digital, as redes sociais chegaram para complementar essa comunicação, né? Então, as redes sociais, elas vão auxiliar o escritório, o advogado e a advogada a expandir a divulgação, a produção de conteúdo do escritório de advocacia. Então, vai ajudar a divulgar as atividades recorrentes do escritório, suas expertises e muitas outras coisas que o escritório eventualmente achar relevante para comunicar para o seu público-alvo. Então, toda essa divulgação institucional, por meio das redes sociais, se tornou ainda mais relevante com a pandemia do coronavírus, né? As pessoas ficaram mais conectadas e recorreram muitas vezes às redes sociais como meio de informação, como meio de se atualizar. Então, as redes sociais já eram importantes, né? Já vinham sendo canais importantes para que as marcas e as empresas colocassem a sua divulgação, e agora ainda mais com a pandemia. Então, essa divulgação também vai contribuir para aumentar o alcance e o engajamento com a marca, com o escritório de advocacia. Mas o que seria, né, esse alcance e esse engajamento? Bom, essas palavrinhas são algumas métricas que a gente usa, né, na linguagem digital, no ambiente digital, para entender justamente como um conteúdo está chegando para o meu público, de que forma esse conteúdo está sendo recebido, se ele está tendo um resultado positivo ou negativo, e que caminhos adotar a partir disso. Então, o alcance nada mais é do que o número de pessoas que o seu conteúdo alcançou, né? Que o seu conteúdo impactou. Então, por meio das redes sociais, é possível ter uma ideia do quanto aquele conteúdo impactou o seu público, o número de pessoas que visualizaram aquele post. E da mesma forma, o engajamento, ele é importante para a gente saber como aquele conteúdo foi recebido. Então, as reações, né, que a gente chama, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, as menções. Então, de que forma esse conteúdo foi recebido? As pessoas curtiram? Elas marcaram os seus colegas de profissão, seus amigos? Então, essas duas métricas são essenciais para a gente entender
o sucesso do conteúdo e para planejar também os próximos passos. E por isso que as redes sociais são importantes, porque por meio delas você vai ter como aumentar a sua voz nos meios digitais, né, a voz do seu escritório, dos seus sócios, dos seus colaboradores, e também, justamente, ter essa visão do que efetivamente está gerando resultado em termos de engajamento. E esse trabalho, né, de divulgação institucional, por meio das redes sociais e em conjunto com o site também, vai contribuir para criar referências no meio digital do seu escritório de advocacia. Então, o que são essas referências? São as fontes de informação, são os porta-vozes e, propriamente, o escritório de advocacia. Você vai criar uma referência sobre ele no meio digital, sobre as áreas de atuação, né, sobre as suas áreas de atuação, sobre sua expertise. Então, se você atua em direito do trabalho, direito tributário, direito societário, você pode produzir conteúdo sobre essas áreas de forma customizada. Então, como o Caio bem disse na apresentação dele, o trabalho é customizado, não existe produto de prateleira. Cada escritório vai ter a sua estratégia, o seu público-alvo, e o conteúdo o planejamento de conteúdo, tanto na imprensa quanto no ambiente digital, vai seguir essa estratégia do que é relevante para o meu público, então é importante você conhecer o seu público, e em que canais eu posso me comunicar com ele, porque as redes sociais podem ser diversas, né? Pode ser o Facebook, o Instagram, LinkedIn, hoje tem até o TikTok. Então, é um universo novo, não tão novo assim, né? Mas que é possível explorar de várias formas. Acho que essa parte é isso, Thalita. Pode passar, por favor? Bom, então, como a gente vem falando desde a apresentação do Caio, o conteúdo é a peça-chave, ainda mais se tratando dos escritórios de advocacia, que ainda tem algumas limitações, né? Pode ser que isso mude, depois, mais para frente, a Marcelise vai comentar um pouquinho disso, mas o conteúdo é a peça-chave que a gente precisa para trabalhar a comunicação do escritório e do advogado ou da advogada. Então, aqui, quando a gente fala de conteúdo, eu me refiro ao inbound marketing, que é o marketing de atração. Então, não é aquele marketing que você vai chegar, que você vai atrás do seu cliente. Na verdade, você vai despertar o interesse dele pelo seu conteúdo para que ele vá atrás de você. E é diferente do marketing tradicional, que hoje os escritórios de advocacia não podem fazer. Então, essa é a alternativa que os escritórios, os advogados têm, é trabalhar o conteúdo por meio do inbound marketing. E, falando ainda de conteúdo, é muito importante a curadoria desse conteúdo. Então, para que a gente garanta um fluxo e a frequência de postagens nas redes sociais. Então, como que funciona essa curadoria? Mais importante de tudo é que o conteúdo seja relevante. E quanto mais ele estiver próximo da realidade, dos fatos cotidianos, mais relevante ele vai ser para o público. Então, é muito importante acompanhar várias formas de transmissão de informação. Então, acompanhar o noticiário, seja na mídia impressa, digital, na televisão, nos canais de YouTube, podcasts, nas mídias alternativas e segmentadas, nos próprios tribunais de justiça, né, nos tribunais superiores, regionais. É muito importante sempre estar acompanhando esse noticiário, porque isso vai municiar, essas notícias vão municiar o planejamento de conteúdo do escritório de advocacia e a sua comunicação como advogado ou advogada. Então, nós, como agência de comunicação, parceira de muitos escritórios de advocacia, nós fazemos esse trabalho, né, de curadoria para garantir que o fluxo e a frequência de conteúdo seja constante. E por que a frequência é tão importante, né? Bom, como a gente disse, né, as redes sociais são canais dinâmicos de informação. O tempo todo, a gente tem que estar atualizando os perfis. Então, seja ele pessoal ou profissional, né, da empresa, do escritório de advocacia. É muito importante manter essa frequência, porque as redes sociais, as mídias digitais, como o Facebook, o Instagram e o LinkedIn, eles têm algoritmos, né, que justamente avaliam essa questão
da frequência de postagens e a interação que há nessas postagens. Então, se você não posta na sua rede social, consequentemente, você não vai ter interação, e aí o Facebook, o Instagram, o LinkedIn vai jogar você lá para baixo no feed de notícias, porque justamente os canais digitais, as redes sociais, são canais instantâneos de informação. Você precisa estar presente o tempo todo atualizando o seu seguidor sobre a informação que ele está ali atrás, sobre o conteúdo que ele precisa. Bom, e aí tudo isso, né, a curadoria, o fluxo e a frequência de conteúdo são essenciais, mas nem tudo também a gente consegue resolver como agência de comunicação. O envolvimento das equipes, né, dos escritórios de advocacia, é fundamental para que esse processo funcione. Então, os advogados, os sócios e colaboradores também precisam participar desse processo de forma que a mensagem final, né, o comentário sobre determinada informação, vai vir dele. Ele tem a credibilidade, ele tem a capacidade técnica e jurídica para comentar aquele assunto. Então, como a gente frisou, é um trabalho conjunto entre a agência de comunicação e o escritório de advocacia. E esse trabalho integrado, certamente, vai contribuir para a divulgação institucional ser ampliada nos canais digitais e na imprensa, e isso, sim, pode pode resultar em retorno comercial, porque quanto mais o seu nome estiver sendo divulgado, atrelado à sua área de atuação, à sua expertise, mais você vai estar presente no cotidiano do seu público-alvo. E ele, automaticamente, quando vê uma notícia da sua área de atuação, por exemplo, direito do trabalho, ele vai lembrar de você e provavelmente, quando ele precisar, ele vai te procurar para uma consulta na área jurídica. Então, todo o trabalho, o planejamento, está atrelado com a estratégia comercial do escritório. E, justamente falando de planejamento de comunicação, a Marcelise vai comentar daqui a pouquinho a experiência pessoal dela e profissional nisso, o planejamento de comunicação ele pode ser montado, né, elaborado pelo escritório em conjunto com a agência, considerando vários aspectos, tanto pontuais como datas comemorativas, então, datas que a gente já conhece que existem, que podem engajar, né, podem engajar o seu público, você pode achar um direcionamento para falar daquilo, assim como os julgamentos, né, julgamentos do trimestre, do semestre ou anuais, que você já sabe que vai acontecer, que vai ser importante para o seu escritório, você pode gerar um comentário sobre aquilo, tanto para a imprensa quanto para as redes sociais, assim como, que nem eu falei, a curadoria dos acontecimentos cotidianos. Então, semanalmente, estar sempre antenado no que está acontecendo e gerar comentários sobre aquilo. Óbvio que sempre pensando na estratégia do escritório, no que é relevante para você, em termos de comunicação e informação, e também para o que o seu público está procurando e está esperando de você em termos de conteúdo e informação. Então, é um pouquinho disso que eu queria falar aqui para vocês, em termos de conteúdo, de planejamento de comunicação, e a Marcelise vai falar um pouquinho agora também da experiência dela como gestora dessa parte de marketing e relação institucional de comunicação. Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Exlibris para estar aqui com vocês hoje falando desse assunto que eu adoro, que é a comunicação para escritórios de advocacia, marketing e relações institucionais. Então, eu queria agradecer a Thalita, a Thaís e o Caio e toda a equipe da Exlibris pelo convite. Queria me dirigir também especialmente aos meus colegas e minhas colegas advogadas que estão aqui na nossa audiência, alguns, inclusive, meus queridos companheiros de coletivos. Eu identifiquei aqui a Michele, querida do Knasp, Merivong da Rede Lado, Gabriel Camargo da Rede Lado também, e dizer que a gente, antes de qualquer coisa, e eu tenho falado muito sobre esse tema de comunicação e de marketing para os colegas, nesse período, especialmente, em que a gente está em casa, a gente está em pandemia, etc. Dizer que
a gente vive um momento difícil, mas é muito importante a gente entender que os primados do nosso ofício, eles continuam os mesmos, né? Então, que apesar de tudo que a gente está passando, a gente deve se manter focado e atento nos paradigmas que fazem da nossa profissão o que ela é, né? Então, a postura ética, a defesa intransigente das nossas prerrogativas, a defesa do Estado democrático de direito. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, pode haver uma impressão errada de que há um vale-tudo, há uma tudo é possível, e tudo para a advocacia é viável, porque, enfim, a gente está num momento excepcional, digamos assim, da nossa vida profissional. E também dizer que a advocacia é uma profissão desafiante em qualquer contexto. E hoje a gente vive o desafio do encontro de uma argumentação inovadora, criativa, e ao mesmo tempo coerente com os nossos princípios, com as normas, e a gente aí vive o desafio de apresentar nosso conteúdo e nosso conhecimento em um mundo que é super exposto às informações, nem sempre informações de qualidade. Então, assim, são muitos desafios que o advogado enfrenta na comunicação, na comunicação dele com o mercado, com os clientes, com os parceiros, né? Então, para falar rapidamente, eu sou advogada, tá? Eu sou advogada, não tenho nenhuma formação na área de comunicação, eu aprendo todos os dias com esse pessoal que está aqui, a Thalita, a Thaís, o Caio, aprendo com eles todos os dias como é que se faz isso, né? E tento absorver no cotidiano as informações e os conceitos para seguir em frente na missão que eu tenho, que é de cuidar da comunicação do meu escritório. Esse escritório que eu sou diretora, eu já estou lá há bastante tempo, 23 anos já, e é um escritório relativamente grande, né? A gente pode considerar que é um escritório grande, nós somos 24 sócios, cerca de 50 advogados distribuídos em 3 unidades da federação. Então, é realmente desafiante cuidar da comunicação dessas unidades que têm perfis diferentes, com muitas áreas de atuação. A gente, então, enfrenta os desafios diários ao lado desses novos desafios que a pandemia trouxe, que estarmos todos em casa, e nós estamos em home office, todo o escritório, cerca de 120 pessoas no total, desde 18 de março. Então, são muitos desafios que a gente tem que enfrentar. Bom, mas falando especificamente do meu ponto de vista, que é um ponto de vista de cliente, né, da assessoria de comunicação e da assessoria de imprensa, né, é muito importante que o colega advogado, que os escritórios, que as bancas de advocacia de maior ou menor porte, elas façam um exercício prévio, um exercício anterior à elaboração de um plano de comunicação, que é o exercício de entender o que ela quer comunicar, né, é o exercício de entender quais são os objetivos que ela quer alcançar, né, e eu sempre falo que por mais que você faça reuniões e faça discussões internas, é muito difícil que os objetivos sejam muito diferentes desses 3 que eu estou expondo aqui. É muito diferente que você queira alguma coisa que não seja comunicar ao mercado, aos parceiros e os clientes, os valores e princípios do seu escritório, que são os seus valores e princípios, a maior parte das vezes, que são os valores e princípios dos seus clientes, os que você já tem, dos seus clientes, dos seus parceiros. Então, dificilmente você vai fazer uma reunião com seus sócios e vai chegar a uma conclusão diferente com relação a esse item. Certamente você quer comunicar ao mercado quais são os princípios e os valores do seu escritório. E aí, o que é importante é você estabelecer os princípios e os valores do seu escritório, né? Fazer esse exercício de autoconhecimento e estabelecer esses valores. Se você não tem esses valores estabelecidos, isso de uma forma clara, é importante fazer esse exercício antes de partir para essa etapa de comunicar, né, valores e princípios do escritório. Outra coisa que, obviamente, a comunicação do escritório de advocacia tem que fazer é comunicar o que o escritório faz bem. Qual a especialidade do escritório?
né? No que ele é melhor que os outros? Por que escolher esse escritório e não outro escritório? Então, comunicar a expertise do escritório, as principais áreas de atuação, a capacidade técnica de um determinado sócio, até mesmo tentar apontar a formação acadêmica dele, a experiência em determinadas demandas, é óbvio que é uma coisa super importante e que a comunicação pode te ajudar a fazer, né? E tornar esse escritório uma referência nessas áreas. Quer dizer, essas duas coisas estão um pouco comunicadas, porque estão um pouco ligadas, porque você comunica a expertise do escritório e o que você quer com isso é que o escritório se torne uma referência para a comunidade que você está inserido ou para quem você quer alcançar, né? E isso tudo tem a ver com a necessidade também de você dar uma checada, se você não fez ainda, se você ainda não parou para fazer isso, no seu público-alvo, né? Quem são as pessoas, as comunidades, as entidades, os parceiros que você quer alcançar, né? Isso é uma coisa importante de fazer de uma forma detalhada, para não haver perda de tempo nesse processo, né? Esse processo é um processo que significa que você tem que sedimentar, né? Você tem que ir colocando tijolo sobre tijolo. Então, não vale a pena perder tempo por não ter avaliado isso previamente, né? Então, quem que você quer alcançar? Trabalhadores? Você quer alcançar colegas advogados? Você quer alcançar empresas? Você quer alcançar isso tudo? Então, escolha, priorize o que sim, o que não, né? Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que, às vezes, como eu disse, falta algumas vezes para os colegas que estão ingressando agora, ou que tinham alguma coisa de comunicação, mas ainda era muito voltada para pequenas publicações nas redes sociais, não uma coisa intensificada, falta um pouco o planejamento. E o planejamento é fundamental, né? E não é o planejamento, o plano de comunicação. Esse é mais que fundamental, é imprescindível. É o próprio planejamento do escritório, o planejamento estratégico daquele negócio. E colocar o plano de comunicação como um item fundamental desse planejamento. Colocar a comunicação como um item que você considera importante e debater sobre ele, e decidir se é o momento de investir ou não, né, se é o momento de seguir em frente ou não, a partir das conclusões que você vai chegar nesse plano de comunicação, né. Eu acho que uma coisa importante também, e que eu tenho conversado com os colegas advogados, que é importante que você se cerque dos recursos necessários, né, para alcançar seu objetivo. Porque não dá para fazer uma boa comunicação de escritório se você não se cerca desses recursos, né? Esses recursos são, assim, coisa básica mesmo. Então, os recursos humanos, os sócios, as sócias, os advogados que vão contribuir na produção de conteúdo. Tanto Caio quanto Thaís e Thalita já falaram da importância do conteúdo. O marketing, a comunicação do advogado é feita a partir de conteúdo, né? Então, o advogado ele tem que ter capacidade de comentar, na minha opinião, pelo menos uma vez por dia, alguma coisa relacionada às áreas de atuação dele. Então, ele tem que ter capacidade de comentar uma decisão judicial, de discutir uma matéria de jornal, de fazer um comentário sobre um assunto que seja um conteúdo relevante, tá? Depois, eu acho que é importante você ter uma pessoa, talvez, que apoie essa parte mais de dinâmica, né, de aprovação de cards, né, distribuição de tarefas dentro do escritório, além da parte material, os recursos financeiros, a parte tecnológica, o conhecimento tecnológico, os meios tecnológicos disponíveis, e ter, eu acho, na minha opinião, uma assessoria. Alguém que conheça o que você não conhece, né? Isso é um ponto importante. Por quê? Porque o advogado, ele busca parcerias nos processos judiciais dele, em todas as áreas de atuação em que ele não tem expertise. Então, ele procura o perito contábil, ele procura o perito médico, ele procura isso quando ele está resolvendo um problema judicial, um problema jurídico. Então, na comunicação, como a gente não tem essa expertise, não tem essa formação, é muito importante que a gente busque um auxílio,
né, uma assessoria. E como disse, acho que Thaís ou Caio, não sei, no começo, você já não precisa entrar já com os dois pés, entendeu? Se você ainda tem algum tipo de insegurança, ou não teve como fazer um planejamento muito importante sobre o assunto, bem feito, você pode ir olhando o que se adequa à realidade do seu escritório, em razão do tamanho, em razão da dinâmica que você tem, do tempo que você tem. Nesse ponto, eu acho que é fundamental dizer o seguinte, é importante você realmente destacar tempo, como colega, como advogado, como advogada, destacar um tempo para a comunicação, se você decide que vai ter comunicação. Por quê? Porque nenhum conteúdo vai sair do jeito que você gostaria, ou do jeito que o seu público-alvo vai prestar atenção e vai ser relevante para ele, se nesse conteúdo não tiver a mão do advogado. A mão do advogado que quer comunicar, que quer destacar um determinado ponto. Uma frase que aquele advogado vai usar porque ele quer destacar aquele ponto pode ser decisiva na atração de um público ou de outro público. E é claro que só quem sabe isso é quem escolheu aquele público-alvo, escolheu aquela mensagem. Né? Então, a identificação das mensagens-chave, né, que são os conceitos que você pretende que seu público-alvo se recorde quando for te buscar de novo, ou quando acontecer alguma coisa na vida dele que ele precisa de um advogado, isso só o advogado pode fazer. Só ele conhece essa chave, né, daquela discussão judicial, do que chama a atenção do público-alvo dele. Isso eu considero bastante importante. E uma outra coisa que eu acho que é uma tarefa muito do advogado, do escritório, fazer é determinar, né, a partir de um leque de sugestões, quais os canais de comunicação que ele vai querer utilizar. Por quê? Porque, dependendo da dinâmica do escritório, você não consegue utilizar todos os canais de comunicação com eficiência, você não consegue interagir com todos os canais de comunicação, ou nem todos os canais de comunicação têm sentido para você, para a sua advocacia, para o seu estilo de escritório. Então, a Thaís brincou, eu até ri quando a Thaís falou do TikTok, né? Eu tenho uma filha adolescente, então é óbvio que eu conheço o TikTok. Óbvio. E eu fico pensando, não, né, Mauro Menezes e advogados, nunca vai ter um TikTok. Mas eu conheço escritórios de advocacia para quem o TikTok seria muitíssimo adequado. Pelo público-alvo que ele quer atingir, pela mensagem que ele quer trazer. Então, isso tudo é uma avaliação que só o escritório pode fazer, só o advogado pode fazer. E eu acho que uma coisa importante também, o benefício de você profissionalizar a comunicação do escritório, é que você pode tentar não personalizar muito, né, essa comunicação, e sim institucionalizar essa comunicação. Essa comunicação, na verdade, ser parte do que o escritório é como instituição, e não o que o escritório é, o que a Marcelise é. É claro que a gente faz esses destaques, porque esse destaque, ele humaniza bastante essa comunicação. Então, é claro que a gente coloca lá a foto do sócio que escreveu aquele artigo. A gente faz lives, né? A gente faz seminários virtuais agora, e isso tudo humaniza essa comunicação, é óbvio. Mas existe um equilíbrio importante que deve ser observado, que é entre a humanização da comunicação, então as pessoas saberem quem está transmitindo aquela mensagem, quem fez aquele artigo, olharem o rosto dessas pessoas, e a institucionalização. Porque quando você torna institucional, parece que você põe uma estaca mais firme no chão. Então, esse advogado pode sair do escritório, algum advogado pode sair do escritório, mas o que se fez como comunicação institucional permanece, né? E permanece firme ali. Isso eu acho que é uma coisa fundamental e que é importante ser observada quando há possibilidade, porque alguns escritórios também, né? E aí vem a história de que não existe fórmula pronta, a gente tem que customizar. Alguns escritórios são a própria pessoa, né? São aquela pessoa. O escritório do meu pai, por exemplo, é ele e ele, né? E não tem como institucionalizar. É a imagem dele que toca o escritório. Então, isso é uma coisa que eu acho importante. E eu acho que o que eu posso falar por fim é que
se você tiver a possibilidade de ter uma pessoa, que eu brinco que é o culpado, né, que é aquela pessoa que recebe e repassa as demandas dentro do escritório, avalia se aquilo é uma coisa que interessa para o escritório divulgar, avalia como é que está o fluxo das demandas dentro do escritório, se alguém vai dar conta de escrever sobre aquilo, e o pessoal aqui da Exlibris sabe que isso é o meu principal choro. Eu falo, gente, olha, essa semana ninguém vai conseguir escrever, porque está todo mundo super atolado de coisa. Isso eu acho que é uma coisa importante. É claro que não precisa ser uma diretoria, não precisa ser uma coisa formalizada, mas se tiver alguém que possa fazer esse papel, é importante para organizar esse fluxo de trabalho dentro do escritório, e isso melhora a dinâmica cotidiana, que eu acho uma das grandes queixas que eu ouço dos colegas advogados quando eles falam dessa questão da comunicação. Ele fala, puxa, eu não estou tendo tempo de fazer meus prazos, como é que eu vou ter tempo de fazer comunicação? E aí entra a existência dessa pessoa que possa fazer essa interface, e entra a última coisa que eu vou falar que é a agenda, é a frente, é você trabalhar com uma frente de publicações. Você não trabalhar sempre em cima do laço, não trabalhar sempre com o que acabou de acontecer, você tem uma frente. A frente ajuda muitíssimo, né? Você tem ali algumas coisas reservadas, prontas para serem publicadas, algum artigo guardado para o dia que você não tem o que publicar, e você faz essa frente, e tudo isso é planejamento. Você planeja essa frente, você deixa tudo pronto, e você tem uma semana infernal, e mesmo assim as suas redes sociais e a sua comunicação continua fluindo, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu vim aqui falar muito dessa posição de cliente, né, de quem está nesse dia a dia. Não vou dizer que é fácil, é muito trabalho, é um trabalho intenso, muitas vezes, que demanda muita paciência da minha parte, que é quem demanda, também da parte da assessoria de comunicação e dos meus sócios, com relação ao que eu demando deles. Eu brinco que muitas vezes, quando eu mando um WhatsApp para eles, falam, oi, gente, bom dia. A vontade que eles têm é não me atender, porque eles sabem que eu vou pedir alguma coisa, algum comentário, alguma coisa assim, e isso é mais trabalho, né? Então, sendo trabalho, vamos profissionalizar ao máximo para que seja um trabalho que flua tão bem quanto o restante do trabalho da advocacia. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer agora, e agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelise. Você acabou até comentando, né, das questõezinhas de engajamento, do plano de comunicação, da humanização, né, das relações. Achei que foi muito importante. E, assim, a gente já está um pouquinho aí, 15 minutos, um pouquinho além do que a gente tinha previsto, né? Mas acho que, assim, só para a gente... a questão em relação ao provimento, né, número 94/2000 da OAB, que fala exatamente e põe os limites, né, do que o advogado pode ou não fazer em questão de publicidade, mas que parece que ele vai sofrer algumas mudanças, né? O que vai acontecer? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que acontece? Esse provimento é um provimento antigo, tá? Os colegas advogados certamente já leram esse provimento, o provimento 94, é um provimento de 20 anos atrás, né? E como o Caio bem falou no começo desse nosso seminário, muita coisa aconteceu de 20 anos para cá. É óbvio que esse provimento não consegue mais abarcar, né, as novidades tecnológicas, o que existe em termos de comunicação e de marketing, né, e de publicidade mesmo para escritório de advocacia e para o advogado. Então, certamente, esse provimento vai sofrer modificações importantes. Isso vai acontecer agora em setembro já, o início da discussão. E quem está puxando essa discussão são as comissões dos jovens advogados das seccionais. Então, vai vir coisa por aí. Eu já ouvi muito que tem essa questão das redes sociais como um foco importante, né? E eles têm, a ideia deles é fazer com que esse provimento não seja tão amarrado, que não seja necessário, porque ele
ele está sendo revisto agora, mas ele precisava ter sido revisto há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ele já era antigo, ele já não correspondia à realidade da comunicação, do marketing, da publicidade para os advogados. Então, a ideia deles é fazer, as propostas deles são voltadas para um provimento um pouco mais aberto, de modo que daqui a 5 anos ele já não esteja antigo e datado e precise de novo ser corrigido, ajustado. Então, a gente vai ter, ao longo do mês de setembro, essas discussões muitas vezes são longas na OAB, não são discussões que num dia se resolvem, isso vai tendo toda uma negociação. Tem, obviamente, e eu identifico isso claramente, tem uma dicotomia, um conflito, digamos assim, entre a jovem advocacia e os advogados mais tradicionais. Isso é bem claro, quando eu participo desses fóruns, dessas discussões, a gente vê isso muito claramente. E vamos ver quem vai conseguir ou ganhar a briga ou equilibrar, né, o jogo dessa discussão da publicidade para escritórios de advocacia e para advogados. A gente até pegou, inclusive, viu, Marcelise, eles, né, tem uma... Thalita, só complementando o que a Marcelise colocou aí com relação a isso, eu acho que, obviamente, né, vão ser revistas, com certeza esse provimento vai ser revisto, né, pelo que eu tenho lido e acompanhado, e, obviamente, quando se fala em publicidade e advocacia no Brasil, não adianta pensar que essas mudanças vão abarcar possibilidades como nos Estados Unidos, que é totalmente aberto, onde tem, por exemplo, cartazes e outdoors na rua, né? Banco de praça. Assim, o que vai se discutir, é verdade, o que vai se discutir, basicamente, acho que é exatamente como é que você vai utilizar essas novas ferramentas aí, digitais que a Thaís falou, que a gente vem discutindo, né? Questão posicionamento em YouTube, e até mesmo hoje em dia, com relação a esse posicionamento nos canais de televisão, aí, como eu já citei. Então, assim, já tem uma consulta pública que está aberta lá até no site do Conselho Federal da OAB, então, quem tiver mais curiosidade também pode entrar lá no site do Conselho, dar uma olhadinha e até contribuir com isso. Eu acho, Caio, que uma questão muito importante é que o jurídico, ele adentrou de uma forma na nossa vida, e quando eu falo na nossa vida, eu falo no nosso cotidiano como sociedade, e é muito por isso também que a gente vê tanto advogado falando sobre tanto assunto em tantos lugares, tá? Porque o jurídico adentrou muito, você falou sobre isso. Mas isso também não é uma grande novidade, porque a gente sempre teve um percentual muito grande de advogados envolvidos na política, envolvidos na vida social de uma forma muito arraigada. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? O que eles vão falar sobre, por exemplo, participar do grande debate, participar de alguma coisa que não seja conteúdo. Até agora, eu só vi colegas nessas demandas se esforçando para falar de conteúdo, né? Eu vi poucas. Que os colegas têm feito. Marcelise, deu uma travadinha na sua conclusão. Não, eu ia falar que até, por enquanto, eu tô ok com o que os colegas têm falado na TV. O que eu tenho acompanhado, eu não tenho visto ninguém fazer uma propaganda de si próprio, que é o que a gente não pode fazer, né? Eu tenho visto os colegas debaterem conteúdo e tentarem levar as discussões para o campo das teses e tal, e eu acho que isso está sendo bem interessante. Legal, Marcelise. A gente até pegou aqui, né, 3 exemplos, 2, inclusive, mais recentes, né, que é no caso de o advogado, que foi decidido que ele não pode usar Google Ads na hora de captar clientes, mas a gente sempre vê fazer uma busca simples. Advogado Previdenciário São Paulo vai ter escritório, vai ter advogado que está posicionado, né, no Google ali como Google Ads.
esse primeiro caso da OAB Rio Grande do Sul, que suspendeu um advogado justamente porque ele estava fazendo divulgação de que para a pessoa conseguir o benefício do INSS, da Previdência Social, ele não precisaria de um advogado. Eu não entendi muito bem qual era a lógica dele de vender um serviço do qual não precisa de advogado, ele sendo advogado, enfim. E esse caso muito emblemático sobre brindes, né? E a gente tem aqui o exemplo da OAB Bahia, que fez uma publicação em junho desse ano, falando que os escritórios, né, caso decidam, os advogados, caso decidam oferecer uma máscara com o logotipo do escritório, esse material, essa máscara só pode ser utilizada dentro do seu ambiente de trabalho, né? Tudo bem que a gente está no meio de uma pandemia, os tribunais não estão totalmente abertos ainda, mas, na prática, o ambiente de trabalho do advogado é também dentro dos fóruns, do tribunal, enfim. Então, eu vi muitas reclamações referentes a essa determinação. Aí, Caio, Marcelisa, então, assim, vocês acreditam que esse debate que vai começar em setembro vai fazer com que essas questões sejam flexibilizadas? Mas, claro, não vai virar uma festa do oba, né? Vai continuar um pouco regrado, mas acho que questão de Google Ads, assim, porque é uma questão que tem que se atualizar, né? Não vejo assim como não se atualizar nessa situação. Mas vocês acreditam que vai ser permitido, vai ter um pouco mais de possibilidades para os advogados e para os escritórios? Olha, Thalita, eu vou fazer que nem o Caio, vou denunciar a minha idade agora, tá? Quando eu comecei a advogar, não existia, você não procurava advogado no Google, não existia isso, né? O que existia e que também era regido e é regido ainda pelos provimentos da OAB e você não podia ir, por exemplo, para a porta de uma agência do INSS com seu cartão de advogado, seu nome e seu telefone, e distribuir cartão na porta da agência do INSS, tá? Não podia fazer isso. E não podia e não pode, tá? O que acontece? Eu acho que um exercício bom de fazer é o seguinte: o que corresponderia a distribuir cartão na porta do INSS hoje, tá? O que corresponderia a isso? E aí, é a partir daí que eu acho que que a OAB vai verificar e vai analisar as possibilidades. Então, se ela considerar que Google Ads, por exemplo, é o correspondente a distribuir cartão na porta do INSS, ela não vai permitir. Tá? Porque essa história da captação e de como pode ser feita prospecção na advocacia na minha opinião, é um dogma muito importante dentro da OAB e nesses lugares organizados da advocacia. Então, o que eles considerarem que é o correspondente a distribuir cartão, eles vão tentar barrar. Não sei se vão conseguir, mas vão tentar, porque é um dogma forte. Não, perfeito. Concordo com a Marcelise, inclusive, viu, Thalita? Concordo com a Marcelise, e acho que as discussões, quer dizer, a publicidade não vai ser liberada, isso sim, vai ser só talvez uma atualização mesmo da portaria, e a partir disso vão ser discutidas quais são os principais problemas atuais, porque o que a gente vê muito também acontecer no Facebook, você tem cara que é agressivo no Facebook, ou em outras redes sociais, e de repente fazer um vídeo e falar, se você me contratar, posso resolver o seu problema. Então, assim, esse é o novo cartão na porta do INSS, como a Marcelise falou, como o Google Ads, tal, são esses novos flagrantes de captação irregular. Na verdade, assim, o que a portaria deixa claro, essa portaria já de 20 anos e provavelmente a próxima vai deixar claro, é que você vai ter que ter um mínimo de bom senso e de ética
no momento quando você for colocar o conteúdo, seja nas redes, seja a tua opinião numa assessoria de imprensa. Porque, por exemplo, falando em veículo de comunicação, quando você vai dar uma entrevista na TV, por exemplo, o advogado, em nenhum momento, ele pode dar o seu telefone, dar o seu contato do escritório. No máximo que ele pode falar, de repente, falar sobre, se quiser saber mais, sobre o site do escritório, por exemplo. A gente vê isso no máximo. Só que a gente sabe, por exemplo, em canais de TV no interior, que o cara já começa falando do telefone, o próprio apresentador já dá o telefone, já dá o endereço do escritório, entendeu? Já fala que o cara já ganhou tantas ações. Então, assim, como o Brasil também é muito continental, você tem essas diferenças, que nem nesse caso emblemático que você passou da OAB Bahia, né? Provavelmente aqui em São Paulo ou em outros lugares talvez não tenha esse problema com relação à máscara, ou você tenha problemas até piores, mas acho que só vai ter uma atualização da portaria, mas acho que nada muito radical, só discutir algumas coisas pontuais e principalmente com relação aos canais digitais. Tem uma coisa que eu costumo falar, e eu acho que cabe nessa discussão para os colegas, especialmente para os colegas e para as colegas advogados que estão acompanhando a gente aqui, que é uma coisa que eu trago muito para mim. Tem um princípio, que é que a publicidade, a propaganda, enfim, a exposição do advogado tem que ser feita de forma comedida, né? Eu acho que talvez alguns colegas não passaram por essa parte no Código de Ética, mas a gente tem essa indicação, né, que vem do nosso Código de Ética, que vem da OAB, de que a propaganda, a publicidade, a exposição do advogado deve ser comedida. A gente sabe que nem todo mundo faz, né? Mas a gente é do time de que não é porque todo mundo está errado que a gente vai errar também. Então, a gente poder seguir um pouco isso, de fazer uma coisa comedida e como determina o nosso Código de Ética, eu acho que é uma boa linha a seguir. Perfeito, Caio, Marcelise, obrigada pelas explicações. Acho que ainda é um ponto que gera muita dúvida, né? Porque é só fazer uma busca no Google e você já vê algumas irregularidades aí relacionadas à área de atuação. Bom, para finalizar, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para nós, pode enviar pelo chat ou ativar, né, o microfone e fazer a pergunta. Mas, bom, acho que não, mas qualquer coisa a gente já deixa aqui. Não, acho que tem uma, deixa eu ver. Thalita, posso... Oi. Fábio de Jorge aqui, tudo bem? Boa noite, parabéns. Olá, boa noite. Parabéns pela exposição, pela doutora Marcelise, muito, muito lúcida. Eu queria mais, na verdade, fazer um desabafo, se vocês me permitem. Assim, como o Caio até que sabe da minha história, como um novo empreendedor, meu escritório que eu montei tem apenas 2 anos, eu sinto muita dificuldade de penetração em alguns campos e que eu vejo que a publicidade está aí, está bombando na internet, igual a gente vem falando agora sobre essas publicidades irregulares. Eu tinha pensado até na máscara, não tinha visto esse jogado, eu achei, nós fazer uma máscara de escritório, legal e tal, já vi que não pode. O que eu sinto dificuldade, o que me preocupa é que a publicidade existe, ela existe mascarada, alguns a utilizam, como a doutora Marcelise falou, de forma irregular e não passaram pelo estudo da ética, e isso prejudica quem trabalha de uma certa forma com base no nosso negocinho, no que indica, tentando fazer aquela coisa certinha. Então, é mais um tom de desabafo que eu acho que a OAB tem que fiscalizar melhor essa situação da publicidade irregular, porque isso acaba prejudicando toda a classe. Eu não sei se os colegas receberam, logo no começo da pandemia, eu recebi um áudio de uma advogada falando, olha, em razão da pandemia, avise a todos, espalhe que eu estou fazendo descontos em divórcios. Eu não pude dar desconto para ninguém, anunciar que eu tive queda de demanda por conta da crise, agora, graças a Deus, está melhorando, mas eu não pude anunciar em nenhum momento que eu estava fazendo desconto para poder manter a clientela.
Então, como conciliar isso, que eu vejo com muita dificuldade, a publicidade irregular e aquela publicidade nossa normal que hoje como é que eu posso dizer? Estamos no século, estamos em 2020. O advogado não poder se apresentar na internet de uma certa forma, dizer, olha, em razão da pandemia, realmente, eu estou com os preços melhores, por exemplo. É isso que eu fico com um pouco mais de dificuldade, e agora como empreendedor, então eu sinto isso na pele absurdamente, que eu vejo cada anúncio por aí, o advogado continua integrando o cartão na porta da internet, e a gente aqui não pode trabalhar de uma certa forma, tomar muito cuidado, porque senão sofre um processo como esse da máscara aí, que eu acabei de, graças a Deus, eu vi que eu não vou fazer minha máscara. Mais um tom de desabafo mesmo, e foi ótimo, Caio, parabéns. Mas, o Fábio, é que também os nossos coleguinhas são impossíveis, né? Eles são incontroláveis, assim, com relação a algumas coisas, pularam o código de ética, não leram direito e tudo. Mas o que eu acho, Fábio? Eu acho assim, essa publicidade de conteúdo, ela vale, sinceramente eu acho, ela vale mais do que a publicidade que diz eu estou fazendo um desconto. Por quê? Porque eu acho que se espera da nossa profissão uma certa postura e um certo posicionamento que essa colega que manda o WhatsApp dizendo estou fazendo desconto, ela não consegue ultrapassar uma certa, como é que eu vou te dizer, um certo limite. Ela vai ficar limitada a um determinado público, ela vai certamente ter problemas de crescimento na profissão dela, por causa do nosso próprio preconceito com ela, nós, colegas advogados, e porque o mercado sabe, o cliente sabe, o público-alvo dela sabe que isso não está ok. Então, eu acho assim, tentar equilibrar. Vamos ver o que vai sair do provimento da OAB, né? Vale a pena acompanhar, porque ele é exatamente feito por... imagino que você seja esteja nesse perfil de jovem advogado, com Obrigado. pouco tempo de carteira da OAB. Não, porque aí não é pela idade, tá, Fábio? É pelo tempo de carteira da OAB, tá? Olha, por incrível... provavelmente é pela idade que você está me vendo pelo vídeo aí, porque minha OAB tá velha, ela é de 2005. Então, pois é, mas são os jovens advogados que estão puxando isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou curiosa para saber. Eu também, obrigado. Foi Fábio, agradecedor. Isso, Fábio, eu que agradeço aí a tua participação, cara. Eu sei que você é um operador e um operário aí do direito, e eu acompanho de perto aí a tua carreira, o teu crescimento, esse teu novo negócio aí. Primeiro, desejar muito sucesso para você, obviamente, você sabe disso. E também falar que concordo com a Marcelise, eu acho que, na verdade, a profissão de vocês tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que talvez o nosso conteúdo só reforce isso, que é a confiança. Então, não adianta a advogada X fazer um WhatsApp ou fazer um vídeo no YouTube falando que ela vai dar desconto, que ela é maravilhosa e tal, se de repente ela não tem a capacidade para prestar aquele serviço. Então, acho que vocês têm um ativo aí que é o institucional e a confiança, que são muito importantes. E até isso corrobora um pouco com tudo que a gente discutiu, essa questão aí de comunicação, tanto nas redes como nas outras ferramentas, de você ir construindo esse teu ativo institucional aí, que é muito importante. E, assim, a publicidade, eu acho que ela não vai mudar muito. E a gente vai continuar tendo esses profissionais que vão passar por cima da ética, que independente do que a OAB vai discutir aí em setembro, ou vai decidir em setembro ou nos próximos meses, eles vão continuar ultrapassando essas fronteiras e deixando ao Deus dará. E acho que a gente do lado de cá, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de gestão de conteúdo e junto com vocês aí trilhar um caminho importante para fazer esse trabalho de, você falou, você está com um novo escritório, então acho que a tua preocupação é lógica, é imediata, é do agora, mas fazendo um trabalho de médio e longo prazo, você já tem esse trabalho de médio e longo prazo na mídia, você não é um cara que partiu do zero, e eu acompanho muito tuas redes, eu vejo que você
tem um trabalho bacana de redes aí, que eu acho que você faz bem artesanal. Então, continua nessa linha que tenho certeza que só tem a ganhar. Valeu, cara. Sucesso para todos. Obrigada, Fábio, pelo seu depoimento, é importante. E assim também a Paloma, né, que comentou aqui no chat, que já viu, né, influenciadora digital anunciando e divulgando o trabalho de escritórios, né? Realmente eu acho que isso deve ter bastante, mas acho que a gente cai ainda no mesmo sentido. Quem são essas pessoas que vão procurar por esse serviço? Assim, o influenciador, dependendo de quem for, é até mais complicado, dependendo de quem é, do segmento dela, porque de fato o influenciador hoje consegue ter uma penetração bem grande, né? Dependendo de quem for. Mas mesmo assim, eu acho que na hora que o cliente vai ver qual é a qualidade do serviço que ele vai ter, muitas vezes ele vai desistir. Então, acho que é esse trabalho que de médio a longo prazo, de ser feito, de trabalhar o conteúdo para furar toda essa bolha da digitalização das pessoas que estão utilizando de forma negativa tanto as redes sociais quanto o Google Ads para se sobrepor ao trabalho de outros. Então, isso eu acho que é um exemplo muito bacana que a Marcelise deu, né, de como é importante para o escritório, né, para o Mauro Menezes, de ter esse trabalho de conteúdo, de envolver toda a equipe para produzir o conteúdo e sim, chegar ao público, ter em mente qual é esse público, que realmente a influenciadora digital deve ter falado, olha, o advogado XPTO, super bacana, mas... Eu acho, Thalita, que tem uma outra categoria. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sigo todo mundo. Eu sigo uma quantidade absurda de gente, de vários conteúdos, porque eu tenho muita curiosidade de ver como é que as pessoas estão fazendo as coisas. Então, eu acho que tem, além da influenciadora digital, que anuncia um escritório de advocacia, tem a advogada influenciadora digital. Uhum, tá? Sim. Que é, assim, ela é Exatamente. advogada e ela se vende, né? Sim. Ela é advogada, ela é influenciadora digital, ela conhece todas as ferramentas, ela conhece tudo que precisa ser feito, ela é consultora nessa área, eu conheço uma que é assim, depois eu vou dizer para vocês o nome dela, ela é consultora nessa área, ela dá cursos nessa área e ela é advogada. Então, assim, eu acho que ela tá ok, entendeu? Para esse mundo novo. Claro que se a gente estivesse pensando no mundo de 20 anos atrás, talvez tivesse um pouco demais, mas para esse mundo novo, tá ok. Ela é advogada. Sim. Ela peticiona, só que é o seguinte, ela tem uma vida de blogueira. Ela se filma peticionando na frente do PJE. Olha essa, Fábio. Se filma peticionando aqui, a câmera aqui, ela fazendo peticionamento no PJE, ela se filma indo para uma audiência, ela se filma fazendo uma conversa com o cliente, sem expor o cliente, claro, e tudo. Então, assim, ela é uma advogada e é uma influenciadora digital. Então, isso é uma outra categoria, sabe? É um outro patamar, e eu acho que ela deve trabalhar umas 20 horas por dia para conseguir estar sempre linda, penteada, arrumada e fazendo os vídeos. Só queria, Thalita, acrescentar, né, essa questão da influenciadora digital, que eu achei curioso também, mas uma forma que é possível driblar, né, vamos dizer assim, a OAB, né, nessa questão, é você convidando esses influenciadores para participar de uma ação com você. Você não precisa fazer uma publicidade para eles divulgar o seu nome. Você pode organizar uma live, um webinar, como a gente está fazendo hoje, com essa pessoa que tem influência para o seu público, né? Porque se você já pensa nessa pessoa, você sabe que ela impacta as pessoas que você quer chegar. Então, você convida ela para trocar uma ideia, para conversar sobre determinado assunto que é de interesse para o seu público. Então, essa é uma forma de comunicar, de produzir conteúdo institucional, em que você não vai estar infringindo a OAB.
Então, são caminhos que cada escritório tem que avaliar e, de fato, você simplesmente fazer um patrocínio de uma ação com uma influenciadora para ela falar, eu me consulto com a advogada tal, do escritório tal, que relevância isso tem, assim? Então, do ponto de vista da comunicação e da informação, é muito mais importante você falar de um assunto que vai impactar no dia a dia daquela pessoa que você quer alcançar, né? Então, eu acho que é possível tomar alguns caminhos para não ser, para não infringir a ética hoje que a OAB determina, né? Só acrescentando ponto de vista aí. A gente fez isso, viu, Thaís? A gente chamou para uma live do escritório o cara que é o líder dos entregadores antifascistas. Exatamente. Chamou ele para a live, ele traz com ele o público dele, a temática dele tem tudo a ver com a temática do escritório, porque a gente tem um estudo profundo sobre a situação dos uberizados. A gente fez um contato com ele foi para a gente com a live, e a gente... O que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa. Além da gente ter feito essa movimentação que foi importante, a gente aumentou o número de seguidores. Assim, totalmente foi bem legal orgânico. Mesmo. Totalmente orgânico, assim. A gente não impulsiona nada. Então, totalmente orgânico, porque a gente trouxe esse cara... Mas, olha só, o cara tem 100% do perfil dele conectado com o perfil do escritório, porque isso é uma coisa importante. Você também pegar uma pessoa que não tem nada a ver, que é super artificial, ela tá ali falando com você, é um tiro no pé. Todo mundo percebe. Exatamente. Não, com certeza. Até, Marcelise, isso era até uma pergunta que eu ia fazer, tudo bem que a gente já está com um tempo bem estouradinho, né? Mas era realmente para entender que quando foi que teve essa virada para vocês, foi durante a pandemia, de que vocês precisavam investir nessa questão da live, que vocês têm participado, não só o Mauro, né? Você, o Paulo, enfim, outros profissionais que têm participado da live com assuntos que estão diretamente ligados à área de atuação de vocês. Então, quando que houve esse momento para vocês? Não, precisamos estar nas lives, precisamos fazer lives com essas temáticas que estão em alta durante a pandemia. Thalita, acho assim, foram duas coisas que aconteceram, eu acho. Óbvio que a pandemia, que colocou todo mundo dentro de casa, foi o despertar para essa história das lives, dos webinários, etc. Né? Por quê? Porque uma das coisas que nos preocupou foi, como é que a gente vai fazer? A gente tá todo mundo trancado em casa. Só que, e isso é a tônica, acho que, da advocacia, a gente já tinha essa base feita. Por quê? Porque o Paulo, eu e o Mauro e alguns outros colegas, eventualmente, a gente já recebia convites para estar em eventos físicos, né? Então, a gente já participava de muitos eventos físicos. Eu sou de diretora de relações institucionais e eu tenho a minha pauta política também, que casa com a pauta do escritório, felizmente. Ainda bem, né? Porque eu estou lá há 23 anos com casasse, né? Que casa com a pauta do escritório, que tem a pauta feminista, a pauta racial, toda a nossa pauta, a minha pauta política, que é o que casa com a do escritório. O Mauro é a mesma coisa, né? Tem uma pauta política que casa com a do escritório e tem a pauta técnica, né? Então, a gente já era muito convidado. O que aconteceu? Com a pandemia, a gente não resistiu assim, a gente podia ter sido resistente aos convites de fazer as lives. A gente podia ter dito, putz, isso não é para mim. Não, eu não vou conseguir fazer. Mas o que a gente fez? A gente enfrentou o desafio de uma absoluta novidade. Eu nunca tinha feito nada parecido com live. Nem eu, nem Mauro, nem Paulo. Nunca tínhamos feito. Mas na hora que o desafio se apresentou, a gente tinha duas coisas, eu acho. A gente tinha o conteúdo para participar e a gente tinha os convites, né? A gente teve uma infinidade de convites. A gente tem semanas que a gente tem participação toda semana, se deixar. A gente é que vai escolhendo mais e vendo as nossas prioridades. Então, acho que casou as duas coisas, né? E aí a gente... E também mas tem colegas do escritório que não fizeram até hoje nenhuma live. Ou porque não tem o perfil,
ou porque já não faziam, já não eram desse perfil de externo, né? De estar fora, de estar nas instituições, né? Então, eu acho que foi isso, na verdade. A gente aceitou o desafio, né? Porque é desafiador. É desafiador, porque você às vezes tem 10 minutos, 15 minutos, no máximo 30 minutos para falar de coisas que você, num seminário normal, teria muito mais tempo para falar. Então, é um desafio de ser mais sintético, de ser menos prolixo, que é muito difícil para o advogado. Então, foi isso. Eu acho que foi a necessidade e a oportunidade casadas nesse momento de pandemia. Não, perfeito, perfeito. Bom, para finalizar, né, vou deixar aqui os contatos, né, inclusive o Instagram da Marcelise, né? Exatamente. E convido a todos, né, quem ainda não conhece muito bem a Exlibris, mas para visitar o nosso site, que é www.libris.com.br, e conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços. E se tiver qualquer dúvida, né, quem participou, pode nos enviar e-mail, entrar em contato pelo WhatsApp com o Caio, comigo, com a Thaís, e seguir, né, a Marcelise também no Instagram, que tem sempre conteúdo interessante para quem é da área, né? E minha agenda de lives está lá também. Isso, e a agenda de lives. A nossa influencer. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez e talvez nos vemos em breve num próximo webinar. Um abraço para todo mundo. Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau. Gente, obrigado, viu? Forte abraço.